Alô, galerinha do CPC, alô, você do CPC, agora o ano em 90 minutos. Eu sou tio Flávio Coelho, lá das Cambruengas do Sertão, lá do interiorzão do mato da Caatinga Braba. Direto aqui, contando história no CPC. Galerinha, uma das temáticas já cobradas em Enem foi sobre a ocupação das Américas. Aí nós temos três teorias. A primeira, do autoctonismo, já foi eliminada. A do Estreito de Bering, que é a tradicional, e a das múltiplas migrações, que veio fazer uma proposta de que nós tivemos várias migrações para um continente, que vai de um polo ao outro, como você vê as várias descobertas arqueológicas, uma delas importantes, a de Luzia, a Lucy das Américas, o homem de Lagoa Santa das Minas Gerais, que tem a feição negroide, não é isso? Que tem características diferentes dos mongoloides e que teve uma datação bem mais antiga do que os achados de Clovis. Aí os achados da Serra da Capivara, a fogueira pré-histórica que foi datada com 48 mil anos. A questão é se foi ou não com ação antrópica humana e, claro, as milhares de pinturas rupestres mostrando as várias formas de sobrevivência no homem na pré-história nas Américas. Os índios do Brasil, temática 2, os povoadores originários Tupi, Gê, Tapu e Caraíba, a vida de forma comunitária, coletivismo, extrativismo, a relação do homem com a natureza, guerreiros, divisão do trabalho por sexo e por idade, e claro, os índios vão ter várias formas de sobrevivência, mas alguns já viviam na forma de iniciar como se fosse a Revolução Neolítica, produzindo a mandioca, produzindo milho, caju, numa atividade de subsistência. Na parte de religião, de mitologia, lembrar que há uma relação íntima entre a concepção do ritual antropofágico e as concepções mágico-religiosas. Claro que os povos indígenas no litoral, os povos tupi, eles interpretavam. Politeísta, crença nos espíritos da natureza. O líder religioso é o pajé, ou xamã, daí o nome xamanismo, importante, temática dos índios. Temática 2, os portugueses vão chegar na América Tupiniquim, vão chegar em El Brasil. Nós estamos na transição do feudalismo para o mundo do capital, e aí a Europa está saindo de uma crise, as grandes navegações vão ajudar sobremaneira a superar essa crise. Nós estamos saindo aí com vários interesses, olha, expandir a fé cristã, relacionar com o mundo lá da Idade Média, busca de especiarias, metais preciosos, ampliar o poder dos reis, combater os islâmicos, garantir lucro para a burguesia, conquistar territórios, são alguns dos interesses dos envolvidos. Aí Portugal foi o pioneiro, porque foi o primeiro país com o poder organizado, como você vê, claro, duas descobertas em destaques, duas chegadas em destaque, o caminho das Índias, feito inicialmente pelo meu amigo Vasco da Gama, e a descoberta de um novo mundo com o meu amigo Cristóvão Colombo. Então estão chegando os Portuga. E aí inicialmente você vê, ó, certo desinteresse dos Portuga pelo Brasil. É a fase pré-colonial, porque principalmente os olhares de Portugal voltavam-se para o Oriente, voltava-se para o lucrativo comércio de especiarias indianas, de boa? Mesmo assim, eles fizeram as andanças no Brasil, para conhecer o território, para combater os franceses que realizavam o contrabando de pau-brasil e para buscar o pau-brasil. Aí, com a expedição do Martim Afonso de Souza, veio a decisão de colonizar o Brasil. De baixo para cima, iniciar a catequese. 2. O sonho de os Portuga de encontrar metais preciosos, tal qual os espanhóis já o haviam encontrado, as ameaças dos franceses que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e a queda inicial que você passava a ter aí do lucro, do lucrativo comércio do Oriente, e começava a cair o lucro para lá. E aí olhava-se para cá para produzir o açúcar. De boa? Lembrar das capitanias hereditárias, que às vezes o autor coloca as donatárias. As donatárias, que não foi o sucesso esperado, já que inicialmente apenas 2 ou 3 capitanias mais que prosperaram, notadamente o Pernambuco e São Vicente, e claro, a estrutura política
político-administrativa do sistema das donatárias é um pouco parecido com o que você tinha lá na Europa medieval, que é um tanto fragmentada, dividida em vários pedaços. Depois decidiu-se implantar o governo geral. De boa? Aí os portugueses estão vindo para cá, trazendo elemento para criar riqueza aqui. Veja que eles não vêm apenas sugar. Traz o açúcar. E o açúcar vai se adaptar perfeitamente, porque é uma planta que se adapta ao clima tropical, e o Brasil, claro, tem as condições propícias para produzir em larga escala. Então os portugueses vão transformar o Brasil numa fazendona que deu certo. Daí, do outro lado, o chamado sistema de plantation, plantation, é o leme. Latifúndio, exportation, monocultura, escravidão e, claro, no sistema de produzir um gênero tropical em larga escala, dependente do mercado alienígena, do mercado externo, criou essa dependência que, queira ou não, com maior ou menor intensidade, ainda se mantém no Brasil. Claro, produzia-se voltado para o mercado externo, Portugal se tornou um local de trânsito do açúcar, de comercialização do açúcar, e vai ter como parceiro os Holanda, os holandeses, os banqueiros de Amsterdã. De boa? É importante, olha, a presença dos holandeses no Brasil, no contexto que você vai ter a chamada União Ibérica, quando Portugal e Espanha estiveram fundidos em um mesmo monarca, em uma mesma coroa. Claro, daí os inimigos da Espanha se tornaram, por tabela, inimigos de Portugal. É esse período aí de domínio espanhol, de domínio dos Habsburgos, de domínio da Espanha sobre Portugal da União Ibérica, claro, os inimigos da Espanha, por tabela, inimigos de Portugal, François, Inglaterra e Holanda. Mas durante o período da União Ibérica nós não tínhamos o limite de Tordesilhas, então várias andanças além de Tordesilhas. Olha aí, ó. Uma delas, atividade da criação do gado. A colonização seguiu a pata do boi, que era uma atividade complementar, atividade açucareira, e, claro, evidentemente, àquele momento, vai ser utilizada principalmente para poder atender uma demanda intestinal, que era inicialmente a área do açúcar, os pequenos centros urbanos, as vilas, e depois para a região das minas. Importante aí nessa imagem que você percebe que o território da América Portuguesa ele está se dilatando, ele está se fermentando. Quem vai ser contribuinte para essa fermentação? Os bandes de São Paulo, os bandeirantes, que além de serem desbravadores, adentrando os sertões, as áreas de interior, eles vão ser assaz contribuintes para destruir comunidades indígenas, para escravizar índios e, claro, destruição de comunidades quilombolas, como, por exemplo, a destruição do quilombo de Palmares. De boa? Aí, o ouro das minas, um ouro de tolo. Lembrar que os holandeses já haviam passado pelo Pernambuco, produzido açúcar, explorado açúcar no Pernambuco, e quando foram convidados a se retirar, a atividade açucareira deu uma queda e o ouro veio meio que salvar a economia da colônia, mas principalmente de Portugal, que havia feito um acordo com a Inglaterra, que era o Tratado de Methuen de Panos e Vinhos, e o déficit na balança de comércio de Portugal era quitado principalmente com o ouro de tolo, made in Brasil, produzido aqui. De boa? A descoberta foi feita pelos bandes de São Paulo, e aí lembre-se da quantidade de impostos que o Brasil, que a América Portuguesa pagava ao Estado de Portugal. O imposto ou a morte? Primeiro o quinto, 1/5, 20%, e lá em 1750, na época já do Pombal, vai ser decretado depois que o quinto seria de 1.500 quilogramas de ouro ano. E depois, derrama, Senhor, derrama. E essa quantidade de impostos mostra o arroxo colonial. De boa? Então, o mais importante, em cobranças de Enem, e nós já tivemos sucessivamente em 3 Enems questões referentes à região das Minas, são as transformações na América Portuguesa, resultante da exploração do ouro. Primeiro eixo econômico, transferido
do Nordeste para o Sudeste, igualmente a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a intensificação do comércio de escravos, como você vê aí, escravos que tinham uma certa habilidade no trato com a faiscação, a garimpagem, a mineração e, claro, o foco dos Portuga agora na região das Minas. Vai intensificar, claro, o contato entre as várias regiões, os vários Brasis, e mais ainda intensificar, Minas dá um nó no Brasil. Intensifica o mercado intestinal de produzir em certas regiões para abastecer a região das Minas Gerais. De boa? Tivemos muitas revoltas ao longo do Brasil, da nossa história. Aí você tem os primeiros anos rebeldes, as revoltas nativistas, que ainda não tinham verniz iluminista, não são questionadoras, problematizadoras, evidentemente, do pacto colonial. Aquelas que têm pretensão de separar-se de Portugal, emancipacionistas, separatistas, a mineira, a baiana e a pernambucana, já têm todo um know-how de romper com o pacto, romper com o domínio metropolitano, vinham com a ideia de república, tem uma influência geralmente alienígena, notadamente a Inconfidência Mineira, a influência é da independência dos Estados Unidos, e a baiana da fase jacobina da Revolução Francesa. De boa? Lembre-se que as revoltas separatistas, quando falavam em separar Brasil de Portugal, não era o Brasil, essa noção de um Brasil todo hoje. Era principalmente aquela região, ou a Bahia, ou Pernambuco, ou as Minas com o Rio. E claro, as ideias iluministas, as ideias questionadoras, as ideias libertinas liberais. Passando, a família real veio para o Brasil, veio fugindo das guerras napoleônicas, da invasão de Portugal pelas tropas do general Junot, e aí a presença da família real, a gente vai ter uma espécie de inversão de papéis. Principalmente, olha, porque agora o Brasil vai se tornar o centro. E onde era o centro vai se transformar em periferia. Olha a inversão. Então, olha, nós vamos caminhar mais rapidamente para a nossa independência com a presença da família real. Eu coloquei para você, olha, caminho da independência. Abertura comercial com o fim do pacto, o decreto de abertura dos portos às Nações Amigas, em 1808. O Rio de Janeiro se transforma na capital de todo o Império Colonial Português, era a sede, ministérios, repartições, cobrança de impostos. O coração de Dom João era no Rio, a coroação dele também foi no Rio, olha, o coração e a coroação do Dom João no Rio, ele não vai querer voltar, e o Brasil vai ser levado à condição de Reino Unido. É como se os portugueses de lá tivessem os mesmos direitos que os portugueses de cá. De boa? Aí, claro, em 1820, Portugal, na Revolution Liberal do Porto, queria rebobinar a fita que o Brasil voltasse à condição de colônia. E, claro, nós não vamos aceitar. Então, apressa-se a independência, rompendo com a pátria-mãe. Quem é que vai romper com o papai? O filhinho. E o filhinho é o Dom Pedro. Então, a nossa independência ela não foi traumática, ela não foi tão revolucionária. Notadamente, foi meio que saiu o velho e assumiu o filho. Saiu Dom João, assumiu Dom Pedro, o primeirinho. Primeira Constituição, primeiro reinado, primeira Constituição, ela é a mais cobrada, ela é a mais exigida das Constituições brasileiras ao longo das edições do Enem. A Carta de 24 foi outorgada, essa outorga já mostra um verniz, um perfil autoritário que seria do governo do Dom Pedro I, mas ela traz novidades, ela traz divisão de poderes com um quarto poder nas mãos do imperador. Ela traz certa liberdade religiosa, mas estabelecia que o catolicismo era a religião oficial do Estado. Ela traz o direito de voto, mas o voto era censitário, e ela vai manter a escravidão, o latifúndio e a exclusão. Notadamente, Brasil, meu Brasil brasileiro, não mudou muita coisa em relação a enquanto era um Brasil português. Vai manter a escravidão, vai estar muito aquém, muito distante do que você interpreta como sendo democracia e, evidentemente, o domínio da nobreza da terra no Brasil, da aristocracia.
Aí o Dom Pedro I vai sair do trono, crise do primeiro reinado, é uma crise geral, é uma crise generalizada, econômica. Ele reprimiu a Confederação do Equador com a morte do Frei Caneca, perdeu a província da Cisplatina, que é o Uruguai, críticas dos liberais na imprensa, a disputa do Dom Pedro com o próprio irmão pelo trono de Portugal. Morreu os grandes jornalistas, morre um liberal, mas não morre o ideal de liberdade, o líbero Badaró. Então o Dom Pedro começava a ter uma grande oposição, grande insatisfação popular, aumento da oposição, principalmente do Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro tinha um verniz liberal, de proposta anti-absolutistas. E nesse contexto, em 7 de abril de 1831, o Dom Pedro abdicou em nome do seu filho Pedro Augusto, futuro Petro II. E eu coloquei de verde e amarelo porque a abdicação do Dom Pedro I é uma vitória brasileira, é um consolidar a soberania tupiniquim, consolidar a independência do Brasil, que nós éramos governados por um Portuga, agora seremos governados por brasileiros. Mas aí o brasileiro que era para assumir esse menino, e esse jovem só tem 5 anos de idade. Então a Constituição estabelecia que na vacância do trono, o poder seria governado por 3 regentes. É o período regencial, essa fase turbulenta, muito instável da nossa história. Se o primeiro reinado foi instável, o período regencial vai ser mais instável ainda, até principalmente pela explosão de revoltas que ocorreram no país. Explosão de manifestações que ocorrem no país, tentativas de separação, de proclamação de república. E por curiosidade, durante o período da regência, nós passaríamos a ter um novo rei. Eu sei que o novo rei vai ser esse rapazinho aí, esse galeguinho aí dos olhos azuis, esse loirinho dos olhos azuis, mas o novo rei que eu estou falando, ele é o café, o novo rei da economia tupiniquim. Daí as revoltas ocorridas na regência por vários fatores. Você sabe que vai ter revolta com motivação econômica, inicial e política, como a Revolução Farroupilha. Revolta com uma motivação sócio, como por exemplo a Balaiada. Revolta dos malês em Salvador, que é uma revolta contra a imposição do catolicismo, contra a falta de liberdade religiosa, contra a escravidão, com a forma afirmativa sociocultural dos negros islamizados que você tinha em Salvador. De boa? Lembrar, revolta de cunho, de caráter político, são aquelas que defendem principalmente um federalismo contra aquelas de cunho social, que defendem transformações sócio. Aí nós vamos chamar um bombeiro. O nome do bombeiro, Petro II. O país envolto em revoltas, os escravos se rebelando, tentativas de revolução, de separação, questionamentos às elites. Faltava botar o país no prumo. E quem vai fazer? Esse rapaz. Então, num acordão político, liberais e conservadores vão se unir e vão antecipar a maioridade do menino imperador. De boa, a ideia, garantir os direitos, os privilégios, pacificar o país, conduzi-lo à ordem e ao progresso sob o comando do jovem imperador Petro II. E aí os dois partidos, liberal e conservador, que você sabe, não haviam grandes diferenças ideológicas ou de origem sócio dos membros desses partidos. Passando as 3 fases principais do segundo reinado, é um longo reinado, vai de 40 até a proclamação da República. Então a fase primeira, o poder do rei ainda estava se consolidando. A segunda fase é de apogeu do governo imperial, do governo do Dom Pedro II, balança de comércio positiva, parlamentarismo, permitindo a alternância entre liberais e conservadores. E a fase última, depois da Guerra do Paraguai, de decadência do Império. De boa? Destaques no segundo reinado. Na economia, vai manter o modelo colonial. Vai manter a dependência em relação ao mercado alienígena, mas vai diversificar a pauta produtiva e de exportação, como você vê. Lembrar que a tarifa Alves Branco, de 1844,
teve um verniz protecionista e os ingleses não gostaram, mas permitiu que o Mauá, aqui no Brasil, pudesse montar um pouco em um sonho de uma indústria tupiniquim. Mas a liderança era do setor agro, do setor cafeiro. Lembrar que, à medida que nós vamos ter leis abolicionistas, amplia-se a entrada de mão de obra imigrante e no finalzinho aí do século XIX, uma ideia da elite pseudocientífica que queria branquear a sociedade brasileira, daí a entrada de imigrantes de origem europeia. De boa? O quadro mostra para você a liderança gigantesca do setor agro na economia do Império. Aí a política externa do Dom Pedro II para a Europa queria mostrar o Brasil como um país civilizado, com leis que funcionavam, com normas, com educação, um país moderno e a soberania tupiniquim. Tão importante que a gente adotou uma política de prestígio, buscar um reconhecimento, o prestígio lá fora, reconhecer a soberania brasileira. E o Brasil manteve-se próximo econômico, maior parceiro Inglaterra, cultural, consumindo a cultura François, e político, porque o Brasil mantinha-se a forma de monarquia parlamentarista. As Américas são repúblicas presidencialistas. E a gente, na forma política, no segundo reinado, continuava sendo europeu. Tal qual, meio que chega da Europa, o romantismo. E aí o romantismo vai alimentar principalmente o nacionalismo tupiniquim e fortalecer a identidade brasileira, brasílica, de boa. Para a América do Sul, o governo brasileiro tem uma feição imperialista, de a gente impor-se como potência H. Quem manda nessa bodega sou Joey. E claro, o governo brasileiro, de forma muito habilidosa, muito estratégica, buscou evitar que a Argentina se tornasse muito forte, influente, e garantir, claro, a livre navegação no estuário do Rio da Prata e nos rios da Bacia Platina. Então, para isso, o governo brasileiro realizou intervenções militares e políticas no Uruguai, colocando os colorados, na Argentina, colocando aliados, e depois na famosa Guerra do Paraguai, que resulta mostrando a liderança do Brasil na América do Sul. Crise do segundo reinado, aí o processo de abolição, que vai resultar daqui a pouco em os escravocratas virarem as costas e deixarem o segundo reinado à sua própria sorte. A questão religiosa, que começa uma crise de atrito entre o governo e a igreja, e o mais importante, a politização dos militares pós-guerra do Paraguai, com o republicanismo se propagando, criticando a estrutura política agrária, arcaica e agrária. Veio o 15 de novembro, o povo assistiu aquilo bestializado. Então começa a república, e a primeira fase é a república velha, do coronelismo, do voto de cabresto, do esquema café com leite, da política dos governadores e de uma gigantesca, ampla autonomia que nós tínhamos dos estados, dos municípios com o federalismo. Na estrutura sócio, o gigantesco abismo entre as elites, que se espelhavam muito na Europa, que bebiam muito na Europa, que meio que tinham nojo, tinham ojeriza a cultura do povo, a cultura de origem afro, a cultura mulata. Forte repressão do Estado quando você tinha questionamentos do povo. Lembrar que a questão social era tratada como na taca, de boa? Daí, luta de terra por terra em Canudos, o cangaço, o contestado e, claro, os direitos sociais eram extremamente limitados, daí a explosão de outras revoltas. E uma delas vai ser cobrada no Enem. Uma dessas que eu estou citando para você, o Canudos, o cangaço, o contestado, o vacina, o chibata, de boa, e o movimento grevista de 17, influenciado pelo movimento anarquista trazido pelos imigrantes. Na estrutura econômica, o café continua na liderança, até por causa da possibilidade da intervenção do Estado para ajudar os cafeicultores depois do convênio de Taubaté. O surto da borracha, e a gente passa a olhar de forma mais especial para o Vale Amazônico e lembrar que a substituição de importados ocorre na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com mão de obra principalmente de imigrantes e daqui a pouquinho também de nordestinos, lá para a região sudeste.
cacau, algodão e açúcar estão em queda. Crise da República Oligárquica, tá aí, olha, críticas ao domínio oligárquico, começa o país a se industrializar e sonhava com uma industrialização mais capitaneada pelo Estado, novas camadas, novas lutas sociais, manter a dependência externa. Aí você teve a crise de 29, que provocou a crise da cafeicultura, que leva às dissidências oligárquicas, que tem os tenentes com novas propostas políticas. Então, é todo um know-how de insatisfação que você tinha no país. E aí, olha, alimentado pelo racha no esquema café com leite, nessa crise das oligarquias, veio o GG tomar o poder com a Revolution de 1930. Então, o esquema café com leite, só lembranças, de boa? Aí começa a Era Vargas, que dura 15 longos anos. E durante a Era Vargas, o Estado poderoso, forte, intervencionista, a crise oligárquica, a crise agrária, mas o Vargas não vai mexer no latifúndio, não vai tocar nessa cláusula pétrea da história brasileira, mas para poder dar espaço àqueles que o haviam ajudado a chegar ao poder, principalmente inicialmente, a presença dos tenentes. Importante de Era Vargas, a política industrial feita pelo governo, como um Estado burguês, um Estado empresário, um Estado industrial. Minério, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, usina hidrelétrica para produção de eletricidade. De boa? Então, durante a Era Vargas, nós tivemos um crescimento urbano industrial. E aí, claro, mais trabalhadores, e o Vargas vai dizer, a questão social é um caso de política, daí os direitos trabalhistas, e daí o populismo do Vargas, e daí a política de massas do GG. De boa? A fase última da Era Vargas é o Estado Novo, que é um Estado com um perfil fascista, muito cobrado em Enem, principalmente a atuação do DIP, a forma de controle social exercida pelo governo, e o Vargas era um ditador, mas era um ditador, como dizia o Roosevelt, bonzinho. A Carta de 37, a polaca, ela fortalecia o poder central, acabava com o federalismo, estabelecia mais poderes ao presidente da República. E lembre-se que a desculpa foi uma fake news, o chamado Plano Cohen, atribuído aos judeus e aos comunistas. Daí o Estado Novo, as questões sociais, e aí lembrar da cultura, que é uma temática recorrente. O nacionalismo, a feijoada, a cultura afro, o futebol. O Vargas se torna um mecenas, o Estado um mecenas de vários setores da cultura, do samba, do futebol, do carnaval no Rio de Janeiro, não se esqueça. A Rádio Nacional, hoje Rádio Nacional de Brasília, e o Repórter Esso copiando o modelo norte-americano para levar a notícia para os brasileiros. Trabalhadores do Brasil. E aí, galerinha, na República Populista, os dois modelos, apesar de o Juscelino ser meio que um filho, o herdeiro do Getúlio Vargas, foi o único governador que foi ao velório e ao enterro do Getúlio Vargas, o JK, está aí um modelo de diferenciação. O Vargas, o estatismo, nacionalismo e protecionismo, com a intervenção do Estado na economia, e o Juscelino com a abertura, a ideia do liberalismo econômico, a presença de capital e tecnologia alienígena e meio que internacionalizando a economia brasileira. É o nosso presidente Bossa Nova, o homem dos 50 anos em 5. Mas deixou endividamento, o Estado participou, atraiu principalmente a indústria de automóveis, de eletros e química e deixou um abismo. Construiu uma CAP novinha, Brasília, um sonho que se transformou em realidade. Uma capital moderna, futurista, para ajudar a potencializar, colonizar o interior do Brasil e distanciar o povo do poder. De boa? 64 começa o regime. E o regime vai vir principalmente com o receio das elites, com o governo do Jango, do João Goulart, da UDN, que era golpista e queria derrubar o varguismo do poder, com o apoio da burguesia atrelada aos Estados Unidos e com a ideia de colocar o país rumo à ordem e ao progresso contra o comunista João Goulart, a ideia das agitações, das contradições. E aí o contexto externo, a Guerra Fria, a Revolução Cubana, a crise dos mísseis aí no início da década de 60. Aí a sequência dos nosso
dos nossos 5 generais presidentes. A tomada do poder vai ser em caráter revolucionário, para poder conter os comuna, o perigo vermelho e levar o país à ordem, ao progresso, à segurança, ao desenvolvimento. Aí você já relaciona, evidentemente, com a propaganda ufanista, com o nacionalismo e também, claro, com o milagre econômico. De boa? Beleza, beleza de Creuza, de boa na Lagoa. Uma rápida análise sobre a história do Brasil nesse CPC 90 minutos. Fala galera CPCana, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História Geral. E estamos aqui para fazer uma narrativa, uma narração explicativa sobre a história geral. Então a gente vai fazer aí uma evolução linear do tempo para que vocês possam entender a evolução da história geral. Então a gente começa exatamente o nosso panorama histórico vindo exatamente de onde? Os primeiros assuntos que nós revisamos lá, começamos lá no início do ano, que são as tais das correntes historiográficas, né? A gente sabe que existem 3 grandes formas da gente poder contar a história. A corrente positivista, que é a corrente da objetividade, a corrente marxista, que é a corrente do materialismo histórico, que vê a sociedade com a sua característica econômica, e a escola dos análises, que é aquela escola que tenta ver o homem completo, né? Como um ser político, econômico, social, cultural, cotidiano. Então é uma escola mais complexa, mas ao mesmo tempo mais completa. São as 3 grandes visões. E essas correntes historiográficas fazem com que nós consigamos interpretar a história de acordo com cada visão. Vindo para os períodos históricos, aí a gente vai quebrar os períodos históricos em 5, né? Nós temos o primeiro período, chamado popularmente de pré-história, ou então alguns gostam de chamar de sociedades ágrafas, ou seja, sociedades sem escritas, onde você vai pegar a pré-história e vai quebrar em 3 períodos. Paleolítico, né, que é o período mais rudimentar da história humana, o estado de selvageria, onde nesse momento você tem o homem nômade, mas um homem sem noção de estado, de sociedade, de família, de religião, ou seja, de características que moldam a estrutura organizacional da sociedade que nós temos hoje. Esse período também é marcado pelo surgimento das figuras rupestres e pelo controle do fogo, que é de fato o grande processo de humanização do homem. Período neolítico, período da pedra polida, onde o homem já evolui para um estágio de barbárie, onde ocorre a tal da revolução agrícola, né? Que é o desenvolvimento da agricultura, sedentarização, pecuária, formação de núcleos sociais, a estrutura do comércio começa a surgir, a fala, ou seja, as estruturas que nós temos hoje começam a nascer, obviamente que numa escala evolutiva, sociedades marcadamente matriarcais. E o último período, sociedade da Idade dos Metais, que é onde vai ocorrer a grande revolução urbana, que é isso, professor? Se no período neolítico tu teve núcleo social, né, família, aí vai evoluindo até o surgimento das vilas, na Idade dos Metais essas vilas vão se transformando em complexos, transformando-se em cidades, essas cidades elas vão evoluindo para o surgimento do Estado. E aí esse surgimento do Estado começa a nascer, com isso se efetivou a moeda, obviamente, Idade dos Metais, com os metais também a gente aperfeiçoou armas, então obviamente que as guerras elas se tornaram mais intensas, e para finalizar, a segunda grande historiografia tradicional, a escrita é o que vai separar a pré-história da história. Então, são os 3 grandes períodos. E a Idade dos Metais faz exatamente a transição entre o período pré-histórico e o início da história. E o primeiro grande momento histórico que nós temos, né, que é o que a gente pode chamar de Idade Antiga. Só que a Idade Antiga tu vai quebrar em 2 partes. As civilizações do Crescente Fértil, que são as civilizações orientais, e as civilizações clássicas ocidentais, que no caso é o que a gente vai ver daqui a pouco. As civilizações do Crescente Fértil, civilizações potâmicas, hidráulicas, orientais, elas estão caracterizadas dentro de um modo de produção asiático. Professor, quais são as características do modo de produção asiático? Propriedade estatal, teocracia, agricultura, servidão e construção de obras públicas. São as 5 características. E dentro dessa estrutura do Crescente Fértil estão aqui exatamente os 5 grandes povos. Egito e Mesopotâmia, que representam 100% desse modo de produção asiático, e persas, fenícios e hebreus, que estão na mesma região e vão ter características sui generis. O Egito, né? Primeiro estado centralizado da história, com grande desenvolvimento científico e cultural, tendo o rio Nilo como base de sobrevivência, sendo uma sociedade politeísta. Tivemos ali o momento, né, do Amenófis, do Akhenaton, com o seu monoteísmo, mas o politeísmo em voga em praticamente todo o período da sociedade. Mesopotâmia,
terra entre rios, né, rios Tigre e Eufrates, que são a base de sobrevivência daqueles povos, uma região disputada por diferentes povos, com grande desenvolvimento científico e cultural também, e que ali também tem características politeístas. Persas montaram o maior império da antiguidade oriental. Eram dualistas e foram responsáveis pelo primeiro grande conflito entre Ocidente e Oriente, que são as guerras médicas contra os gregos. Fenícios, sociedade talassocrata, ou seja, baseada no comércio marítimo, e onde, além do grande comércio marítimo, o alfabeto fonético foi a grande herança. E a sociedade hebraica, que são aqueles responsáveis pela influência da ideologia ocidental, com característica monoteísta, e uma civilização também que participou de praticamente todos os grandes conflitos da antiguidade, sofreu muita perseguição, até ser expulsa da Palestina e durante quase 2000 anos viver vagando em grupos pelo mundo até novamente a formação do Estado de Israel em 1900, depois da Segunda Guerra Mundial ali, entre 47 e 48. Perfeito? Então, uma visão aqui do que são esses povos da antiguidade oriental. Além da antiguidade oriental, você chega nas civilizações ocidentais, modo de produção escravista, propriedade privada, escravidão por dívida ou por guerra. E dentro dessas grandes civilizações nós temos duas. A civilização grega, civilização extensíssima, gigantérrima, como a gente chama, indo do século XX até o século III a.C., né? Dividimos em 5 grandes períodos. Período pré-homérico, que é o período onde você tem a formação, a sociedade cretense molda praticamente as características da Grécia nesse momento. E o final desse período é marcado pelas primeiras grandes invasões estrangeiras, eólios, jônios, dórios, e que simplesmente vão provocar uma dispersão de gregos, que é o que a gente chama de primeira diáspora. Essa primeira diáspora provoca um processo de interiorização, a ruralização da sociedade e a formação dos gêneros, gerando o isolamento das comunidades. É o período feudal grego, e que esse período se encerra exatamente com um outro grande fenômeno, que é a explosão populacional, o surgimento da fome, da miséria e das guerras, provocando uma segunda diáspora. Ou seja, a palavra diáspora significa o quê? Dispersão. Então é o momento que os gregos estão se dispersando pela bacia do Mediterrâneo. Por isso que a nossa cultura do mundo ocidental praticamente é de característica grega. Período arcaico é o momento onde se formam as cidades-estados, dando ênfase principalmente para quem? Esparta, com sua característica militar, e Atenas, com a sua estrutura política, lembra da democracia e a estrutura cultural. Período clássico é o período do ápice da democracia, mas também é o período do declínio grego, porque é o momento onde a Grécia vence as guerras médicas contra os persas, se transformando na maior sociedade do mundo antigo, mas ao mesmo tempo as consequências das guerras médicas levaram a conflitos internos, gerando a Guerra do Peloponeso, que é o processo de enfraquecimento grego. E esse processo de enfraquecimento levou à invasão estrangeira, a invasão macedônica, comandada por Filipe da Macedônia, mas que tem como grande nome Alexandre. É o período helenístico. Alexandre, que se destacou por uma gigantesca expansão territorial, o primeiro homem a de fato conquistar o Ocidente e o Oriente, e por conta disso uma fusão de identidades culturais ocorre nesse momento. O helenismo, a fusão da cultura ocidental com a cultura oriental. É o primeiro grande império helenístico que nós temos, mas essas características helenísticas, elas se mantêm vivas. Aonde? Dentro do Império Romano. Mas antes de nós falarmos do Império Romano, é bom a gente falar um pouquinho sobre essa civilização milenar, que nasceu ali por volta do século 8 a.C. e que se desfez no século V com as poderosas invasões. Você vai pegar a história da civilização romana, você vai dividir em 3 etapas. A monarquia, que é o momento onde a sociedade se formou. Período republicano, que é o momento onde o Senado se transforma no principal órgão de poder, mas é o momento onde patrícios e plebeus começam a entrar em choque, gerando conflitos sociais, a necessidade da expansão territorial. Essa expansão territorial faz com que os romanos conquistem a Península Itálica e depois conquistem a bacia do Mar Mediterrâneo, com as grandiosas guerras púnicas, e a expansão territorial, obviamente que além de trazer riquezas, também trará problemas, que serão as guerras civis. Os militares que querem poder batendo de frente com o órgão de poder de Roma, que é o Senado. Isso vai provocar a formação dos triunviratos, onde no primeiro triunvirato se destaca Júlio César, que é assassinado, e no segundo Otávio, que é o grande nome que após vencer Marco Antônio é transformado em imperador romano. O Império Romano quebra em 2 partes. Alto Império, período de grande expansão territorial e período onde a política do pão e circo funcionou, e o Baixo Império, que é o momento da crise, né? Momento com o fim da expansão, corrupção do Senado, difusão do cristianismo, uma gigantesca anarquia militar, uma divisão imperial e as invasões bárbaras.
E a estrutura de Roma desaparece exatamente com a queda no ano de 476. A queda de Roma Ocidental, a queda do Império Romano do Ocidente, marca exatamente o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Idade Média que tem no seu modo de produção feudal as características, né? Economia agrária, poder descentralizado, feudo, comunidade básica, uma sociedade estamental com o direito consuetudinário, que é um direito baseado em costumes e tradições, e as relações sociais, que são muito importantes, né? As relações de suzerania entre a elite e as relações de servidão, onde você vai ter ali a elite nobre fazendo relações com os servos, exatamente uma relação onde os senhores dão terra e proteção em troca de trabalho e produção. A suzerania e vassalagem é a doação de terras em troca de sua lealdade. São os dois grandes sistemas que você tem. E além do mais, a ideologia feudal, uma ideologia teocêntrica, Deus acima de tudo. A igreja é quem definiu isso. Período da Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, período de auge do feudalismo, né? Formando-se 3 grandes impérios nesse período. Império Bizantino, entre Ocidente e Oriente, marcado por um comércio intenso, Constantinopla, uma cidade espetacular para isso, baseando-se no Césaropapismo, a fusão do poder político e religioso, mas também é ali onde você vai ter o grande cisma do Oriente, que é a quebra da unidade cristã, fazendo surgir a ortodoxia e a apostolia romana. E a queda do Império acontece em 1453, e para quem não lembra, a queda do Império Bizantino é o que faz com que nós tenhamos o fim da Idade Média, não é isso? Império Árabe, formado por Maomé, baseando-se no pilar que é o islamismo, e ele é o grande responsável pela unificação da Península Arábica, tanto política como religiosamente. Após a morte de Maomé, os árabes eles iniciam um processo de jihad, que é a expansão territorial, e acontece uma ruptura religiosa. Os xiitas, aqueles que são conservadores ortodoxos, e os sunitas, que são um pouco mais moderados. E essa ruptura religiosa, associada também à auto-independência, né, interdependência dos califados, mais à frente, por volta do século XIII, provoca uma fragmentação e a destruição do império. E o último grande império que se formou, o Império Carolíngio, que se forma a partir dos francos, um império católico europeu, e que tem a sua marca durante o governo de Carlos Magno, que se transformou na grande referência real para a Europa. E que com a morte de Carlos Magno do seu filho Luís o Piedoso, os netos de Carlos Magno simplesmente fragmentarão o Império Carolíngio. E para muitos historiadores, a fragmentação do Império Carolíngio é o momento de ápice do feudalismo. Marca também a transição do século IX para o século X, o início da Baixa Idade Média. Momento da crise do feudalismo, onde você vai ter o início da desestruturação do feudo provocado por um grande crescimento populacional. E esse período da Baixa Idade Média, existem algumas coisas que os vestibulares adoram muito, como, por exemplo, as Cruzadas do Ocidente, que é a famosa Guerra de Reconquista para expulsar os árabes ali da Península Ibérica, que ajudou na formação de Portugal e Espanha, e as Cruzadas Orientais para a retomada de Jerusalém, que ajudou, de certa forma, a formação ali de França e Inglaterra. As Cruzadas, o que é que elas possibilitaram? Não reconquistaram Jerusalém, principalmente a oriental. A ocidental conseguiu o objetivo que foi expulsar os árabes. Mas as Cruzadas Orientais abriram o Mediterrâneo, provocando o renascimento comercial e urbano e a ascensão da burguesia. A ascensão da burguesia, em parceria com o rei, faz exatamente organizar-se o sistema de monarquias nacionais, onde a parceria entre rei, burguesia, nobreza e clero provocará a formação das monarquias nacionais. Começam a nascer Portugal, Espanha, França e Inglaterra. A cultura medieval é marcada na sua arquitetura pelo românico, pelo gótico, pelo surgimento da universidade, das artes, da filosofia, que é muito importante, principalmente a filosofia patrística, que nós vamos ter na Alta Idade Média, a filosofia escolástica da Baixa Idade Média, que são temas interessantes para que vocês possam dar uma observada. E a Grande Idade Média, ela dá o seu adeus com a crise do século XIV, a peste negra, a grande fome e as guerras, que instabilizam o continente e, historiograficamente, a queda de Constantinopla marca o fim da Idade Média. Com o fim da Idade Média, começamos exatamente a Idade Moderna. Idade Moderna que vai ali do século XV até o século XVIII e vamos separando séculos a séculos para ficar melhor para vocês, né? Entre o século XVI e XVII, o que é que nós vamos ter de impacto na Europa? O renascimento cultural, com as suas características antropocêntricas, naturais, hedonistas, científicas, a explosão da reforma religiosa, ou seja,
líderes que simplesmente se rebelarão contra os desmandos da Igreja Católica e fundarão religiões que serão apoiados pela elite. O luteranismo na Alemanha, apoiado pelos nobres, o calvinismo apoiado pela burguesia e o anglicanismo apoiado por um rei. Com essas reformas, a Igreja Católica perde fiéis e, por conta disso, a Contra-Reforma é criada. O objetivo da Contra-Reforma? Barrar o protestantismo. Salvo com sucesso. A Contra-Reforma foi espetacular. Por quê? Ao final, percebe-se que uma religião que era europeia transforma-se em uma religião mundial. Então, a Contra-Reforma é um sucesso. Nesse momento, o absolutismo é o sistema político das monarquias nacionais daquele momento, onde você tem uma sociedade hierarquizada, primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro burguesia e povo. É um sistema político legitimado pela religião e tendo como principais teóricos, né? Maquiavel, Hobbes com seu contrato social e Baudin e Bossuet com a sua questão da divindade real. E a política econômica dos estados absolutistas é o que a gente chama de mercantilismo, total intervenção do Estado na economia. Fazendo aqui uma referência aos dois mais importantes países, né? Você vai ter o absolutismo na França, a primeira grande dinastia absolutista foi as Valois, momento de grande estabilidade, principalmente por causa das guerras de religião, mas com a queda dos Valois e a ascensão dos Bourbons, a gente tem o ápice, mas ao mesmo tempo, como eu digo, os Bourbons eles levaram a França do luxo ao lixo. Levaram a França ao ápice, mas ao mesmo tempo, a partir do governo de Luís XIV, com os gastos absurdos e perseguições religiosas, a economia francesa começa a degringolar, levando exatamente até a Grande Revolução. Já o absolutismo na Inglaterra, você tem dois momentos. No século XVI, os Tudors, que é o ápice do absolutismo, tendo ênfase com Henrique VIII e sua filha Elizabeth I, e o declínio no século XVII com os Stuarts, duas grandes revoluções. A Revolução Puritana que mata um rei, Carlos I, e questiona a divindade absolutista. Após a queda do rei, você tem uma era cromwelliana, que é o único momento onde a Inglaterra foi uma república, e após a saída de Cromwell, você tem um retorno da monarquia, que é derrubada com um golpe de Estado. A Revolução Gloriosa, que encerra o absolutismo na Inglaterra e simplesmente transforma a Inglaterra em uma monarquia parlamentar constitucional, baseando-se nas ideias da famosa Bill of Rights. Esse é o século XVII, bem intenso. Chegamos agora, século XVIII, o século das luzes. O iluminismo, movimento de contestação ao absolutismo, a Igreja Católica, é um movimento racional, com liberdades individuais, que prega o cientificismo e tem como principais teóricos, né? Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, e como ideias econômicas, a fisiocracia baseada na terra e o liberalismo baseando-se no trabalho. Por conta desse movimento de luzes, de transformação, a Inglaterra, por conta de suas transformações políticas e econômicas, gera uma revolução industrial. Uma revolução industrial que é muito mais do que uma revolução de máquinas. É uma revolução econômica, porque consolida o capitalismo, é uma revolução social que faz ascender definitivamente a burguesia. Ideologicamente, os padrões burgueses se efetivam e culturalmente também a burguesia coloca em prática as suas ideias. É uma revolução de tamanha importância na história da humanidade. E é nesse contexto de revolução industrial que dois grandes movimentos acontecem. A independência das 13 colônias, ou seja, os Estados Unidos conseguem se tornar livres e é a primeira ruptura colonial na América, e ao mesmo tempo a Revolução Francesa, a maior revolução social da história que provocou a queda do absolutismo e marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Olhem como essa Revolução Francesa ela é especial. Uma revolução burguesa com grande participação popular e que essa participação popular simplesmente vai ser fantástica para a gente poder perceber que a Revolução Francesa, ela, óbvio, além de ser muito romantizada, é considerada a maior revolução social que a gente tem na história. E agora, meus amigos, chegamos no nosso último momento. Que último momento é esse, professor? Chegamos na idade que nós estamos, a Idade Contemporânea, que vem desde a queda da Bastilha para cá. Essa Idade Contemporânea, a gente vai ver aqui o século XVIII, XIX e XX. Final do século XVIII e início do século XIX é marcado pela poderosa Era Napoleônica, um período de 16 anos, onde Napoleão chega ao poder através de um golpe, o golpe do 18 Brumário, que foi uma aliança política entre a alta burguesia girondina e os militares, fazendo com que Napoleão chegue ao poder. E o período de Napoleão é dividido em duas etapas. O período consulado, que é o momento de grandes reformas internas, né? Então é onde ele aparelha a estrutura francesa. Em 1804, faz um plebiscito, pelo plebiscito ele se transforma de cônsul em imperador.
E aí, em 1804, a gente tem na Catedral de Notre-Dame, a grande referência francesa, a autocoroação de Napoleão, que representa uma inversão histórica. Porque, ao invés de ser coroado e se ajoelhar para um papa, Napoleão pega a coroa da mão do papa e se autoproclama imperador dos franceses. É o poder temporal submetendo o poder espiritual. É uma inversão histórica. Começa o período imperial, que é um momento de muita rivalidade com a Inglaterra, e onde nesse momento Napoleão tentou invadir, foi derrotado na Batalha de Trafalgar, e por causa dessa derrota instituiu a Guerra Quente do século XIX, o bloqueio continental. Qual é o objetivo? Minar a economia britânica. Resultado, bloqueio continental foi um fracasso, e esse bloqueio continental simplesmente fracassando faz com que Napoleão provoque as grandiosas guerras napoleônicas. Invasões que mudarão não só o cenário da Europa, mas que contribuirá principalmente para a independência da América. Napoleão derrotado, principalmente lá na grande batalha de Waterloo, e após ser derrotado em Waterloo, Napoleão ele foi exilado, e com o exílio de Napoleão na ilha de Santa Helena, nós teremos o fim da Era Napoleônica. Pois é, a Era Napoleônica se encerra, uma era burguesa acaba, e a gente tem a restauração absolutista na Europa, o Congresso de Viena. Vai dar uma confusão, porque restaurou o absolutismo, uma onda conservadora, em um momento onde a burguesia está se consolidando. Resultado, na França você teve a restauração borbônica, com Luís XVIII e depois com Carlos X, mas a tentativa de restaurar o absolutismo por Carlos X faz com que a burguesia novamente se levante com o apoio do povo, gerando as grandes revoluções liberais de 30, que irão extinguir o absolutismo na França e que, por tabela, também ajuda a extinguir em outros locais. Com a queda do absolutismo, assume na França Luís Felipe de Orleans, e olha o apelido do cara, o rei burguês. Ou seja, no absolutismo, quem é privilegiado? Clero e nobreza. Durante o governo de Luís Felipe, a burguesia. Quem é que não é privilegiado? O povo. E aí os problemas gerados pela Revolução Industrial, né? Falta de emprego, fome e miséria, e associado também a problemas do campo, que fez com que a França tivesse muita migração para as cidades, principalmente para Paris. Paris, uma cidade inchada, uma cidade turbulenta, vai promover, não tem nem perigo, a explosão de revoluções. A Primavera dos Povos, né, inaugurando aqui esse conjunto revolucionário de 48, o movimento liberal, proletário, olha a novidade, socialista, republicano e nacionalista. Essa revolução derruba Luís Felipe e faz com que chegue ao poder Luís Bonaparte. Luís Bonaparte, que governa a França, sobrinho de Napoleão, viu? De 48 até 71. No primeiro momento, em forma de uma segunda república, mas ele faz um plebiscito que garante a ele mudar a política francesa de uma república para um império. Chegamos ao Segundo Império, Luís Bonaparte transformado em Napoleão III, e o período do governo de Napoleão III é pancada. Por quê? É o início do imperialismo francês, a urbanização de Paris com a Belle Époque e a explosão de conflitos. Ásia, África, América e Europa. A explosão da Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana faz exatamente com que Napoleão seja derrotado, e a devastadora derrota que a França sofreu simplesmente faz com que haja uma subelevação popular, gerando a poderosa Comuna de Paris. Ou seja, a Comuna de Paris é uma consequência direta da Guerra Franco-Prussiana. Em 1871, o primeiro movimento proletário socialista da história se levanta, fazendo com que Paris seja tomada. Durou pouco tempo, 75 dias. A pancada destrói a Comuna de Paris. Nesse mesmo momento, movimentos nacionalistas se espalham, fazendo surgir as unificações tardias. Na Itália, comandada por Piemonte Sardenha com o apoio dos camisas vermelhas de Garibaldi, eles vão impor várias derrotas sobre a Áustria, mas também vai ter uma interferência francesa, né, no momento da conquista de Roma. E aí a Guerra Franco-Prussiana contribui para a unificação da Itália, porque a França era um país que interferia na unificação da Itália, então a França sendo derrotada pela Prússia facilita a vida da Itália, que consegue se unificar tomando Roma. E a unificação da Itália é uma unificação incompleta. Problemas econômicos, territoriais e políticos religiosos que só serão resolvidos no século XX, à exceção do econômico, que até hoje a gente percebe a discrepância entre Norte e Sul. Na Alemanha, é a via prussiana. O Zollverein, uma unificação econômica, e a unificação política com Otto von Bismarck. As guerras contra Dinamarca, Áustria e França fazem surgir o poderoso Estado alemão. E o final desse século XIX nos reserva o nascimento de ideias sociopolíticas como liberalismo e socialismos,
O processo de independência da América Latina, né, e a ideia do bolivarismo, a ideia do pan-americanismo que fracassa, e uma nova nação que emerge, os Estados Unidos, com a sua expansão territorial e a sua guerra de secessão. Esse período também é marcado pelo grande neocolonialismo, que é contexto de segunda Revolução Industrial, e onde África e Ásia serão simplesmente pilhadas pelas potências industriais, gerando exatamente o fator de quê? Da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que tem como fatores o imperialismo, o nacionalismo, corrida armamentista e o jogo de alianças entre Entente e a Aliança. A morte do arquiduque é o que provoca o início da guerra. É a guerra que, no primeiro momento, tem uma grande vantagem alemã, mas a partir de 15, quando você tem a guerra industrializada, o negócio equilibrou um pouco. Mas o final de 17, que é marcado pela saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, faz com que o ano de 18, que é o período do novo movimento, leve à vitória da Entente e o final da guerra. Tratados de paz, os 14 pontos de Wilson, que não são aceitos, e o mais importante de todos, Versalhes, punições e humilhações à Alemanha, que gerará exatamente a Segunda Guerra Mundial. Criou-se também um organismo supranacional, a Liga das Nações, mas uma liga que já nasce falida, não consegue evitar uma nova guerra. Nesse contexto, você tem a Revolução Russa, que é provocada pela debilidade do Estado russo, né, o Estado czarista, e que a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial é o que destrói o país, fazendo com que duas revoluções aconteçam. A menchevique, uma revolução liberal burguesa que não tira o país da guerra, e por conta disso, as ideias de paz, pão e terra se propagam, fazendo com que os bolcheviques, comandados por Lenin, Trotsky e Stalin, tomem o poder, gerando uma revolução proletária. Medidas sociais são feitas, a elite russa não gosta, gera uma guerra civil. Russos brancos, russos vermelhos. A elite russa branca contra o exército vermelho proletário da Rússia. Ao final, os vermelhinhos vencem, Lenin assume, e no momento que Lenin assumiu de fato, ele pôde começar a construir a identidade da Rússia. Com a NEP, a nova política econômica, onde você vai ter a introdução de características capitalistas, mas totalmente organizadas pelo Estado, e a formação da grande União Soviética em 1922. Mas a morte de Lenin precocemente precipita um choque. Trotsky e Stalin. Trotsky com o seu socialismo permanente, Stalin com o seu socialismo num só país. A ideia stalinista vence, Stalin assume, o maior presidente da União Soviética, não tem a mínima dúvida, desenvolveu, fez a União Soviética se transformar em uma potência com os planos quinquenais e com o processo de coletivização de terras, mas ao mesmo tempo montou uma das ditaduras mais ferrenhas da história, o grande totalitarismo stalinista. Perfeito? Nesse contexto, o que é que nós temos? A explosão da crise de 29, a maior potência do mundo, os Estados Unidos, simplesmente a partir do final dos anos 20 começam a ter problemas. Restrições de mercado interno e externo, especulação financeira, queda de ações, o que vai provocar a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, gerando falência, desemprego, problemas sociais, fome, miséria, marginalidade, suicídios, a crise do liberalismo das democracias e a ascensão do totalitarismo. Resultado, a recuperação vem com Franklin Delano Roosevelt, com a sua política keynesiana, o famoso New Deal, promovendo um processo de intervenção do Estado na economia. E toda vez que tu vê o Superman em uma questão, tu lembra que ele é o símbolo da recuperação dos Estados Unidos da grande crise. Chegando no nosso penúltimo momento, que é o surgimento do nazifascismo, regimes totalitários que nascerão no período entre guerras, e eles nascem por causa da crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, pelas humilhações do Tratado de Versalhes, pela debilidade da Liga das Nações e são acentuadas pela crise de 29. Na Itália, você vai ter o grande Benito Mussolini, que organizou um sistema através dos seus esquadres e que gradativamente vai ganhando poder, transformando-se em primeiro-ministro e duce. E o mais importante de todos os regimes totalitários, o nazismo de Adolf Hitler, do seu Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o livro Mein Kampf, que é o que difunde a ideologia nazista, e Hitler foi chanceler e Führer, fundando o Terceiro Reich. Tanto Hitler como Mussolini chegam por vias legais ao poder, tá bom? Outros tipos de fascismo, Portugal e Espanha, tendo lá na Espanha a grande guerra civil espanhola, né, do Francisco Franco, que vai gerar aquele quadro de Picasso, Guernica. E para a gente finalizar, a nossa última temática, a Segunda Guerra Mundial, que foi provocada pelos problemas pós-primeira. Tratado de Versalhes, a crise de 29, a ascensão do totalitarismo, imperialismo, falência da Liga das Nações e o choque entre aliados e eixo. A expansão do eixo, Itália, Alemanha e Japão, é o que provoca o início do conflito, tendo a invasão da Polônia como exatamente o grande marco. Entre 39 e 41, o eixo levou muita vantagem, só que a partir de 41,
Com a invasão da Alemanha, a União Soviética e o Japão atacando Pearl Harbor, Estados Unidos e União Soviética entram na guerra, se unem e a partir desse momento a pancada sobre o eixo foi total. Em 1945, Benito Mussolini é preso e assassinado, a Itália muda de lado e Hitler se suicidou. Mesmo com o suicídio de Hitler e o assassinato de Mussolini, continuamos a ter guerra. Aonde? Na Ásia. E que só vai ser encerrada com os atentados atômicos, finalizando a Segunda Guerra Mundial. As grandes conferências, Teherã e Alta, Bretton Woods e a principal que é Potsdam, que é aquela que simplesmente puniu a Alemanha. Principais consequências, o Holocausto, a bipolarização com a Guerra Fria e a criação da ONU. Beleza, galera? Então a gente fez um resumo bem bacana aí do que foi a nossa história geral e a gente se despede. Fiquem com Deus, grande abraço, abraço do professor Alisson Veras. Valeu, galera! Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre, esse é o CPC, o ano em 90 minutos. Nós vamos agora rever alguns dos conteúdos que nós estudamos em filosofia ao longo do ano de 2020. Bom, a gente já começa aqui falando um pouco da parte de filosofia clássica, tá? Os pré-socráticos, os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles e a filosofia helenística. A primeira diferença que vocês precisam ter bem clara na cabecinha de vocês é que a filosofia pré-socrática ela tem como objeto de estudo a natureza. Então se estuda a physis, objetivando encontrar o princípio de tudo. São aqueles filósofos. O Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes, o Heráclito, o Parmênides, o Demócrito, tá? O Empédocles, dentre outros. Os filósofos socráticos, eles já têm um outro objeto de estudo. Né? Para eles, a filosofia não deve estudar a natureza, o objeto de estudo da filosofia é o homem. Daí aquela famosa frase utilizada pelo Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então a filosofia socrática tem como objeto de estudo o homem. Aí você tem os três pensadores principais, aí você tem o Sócrates, você tem o Platão e o Aristóteles. Tudo que se fala de Sócrates se fala através de Platão. Então, boa parte dos conceitos que estão colocados no pensamento socrático estão colocados no pensamento platônico. De Sócrates é conveniente se lembrar sempre o método que diz respeito à ironia e maiêutica, o método socrático, tá certo? A primeira fase é a fase das perguntas e depois, quando o cara entra em contradição, ele vai para a segunda parte, que é a maiêutica, o momento do parto, o momento em que o indivíduo vai dar à luz a um novo conhecimento. Do Platão, o principal ponto é você lembrar da história do mito da caverna, do mundo das ideias e do mundo das sombras. Toda a teoria platônica vai derivar daí. A melhor forma de governo para o Platão é o governo dos sábios, é uma espécie de aristocracia ou sofocracia, e a pior forma de governo seria, evidentemente, a democracia, porque para ele a massa não está preparada para governar. Lembre também no Platão da história da cidade perfeita. Na cidade perfeita só existem 3 camadas sociais e essas 3 camadas sociais são definidas a partir das 3 almas. A alma sensível vai dizer respeito à camada social que produz os bens necessários à vida em sociedade. A alma irascível vai se encarregar da proteção, trata-se dos guerreiros, e a alma racional ou inteligível diz respeito aos magistrados, é a galera que vai governar a cidade, tá bom? Por isso que Platão defendia uma espécie de sofocracia, ou seja, governo dos sábios. O Aristóteles, por sua vez, não tinha essa visão do Platão que diz respeito à existência de 2 mundos, um mundo das sombras e um mundo das ideias. Para o Aristóteles, o mundo que existia era esse mesmo aqui que a gente pode observar. O Aristóteles, é bom você lembrar o conceito de felicidade para o Aristóteles, ou eudaimonia, né? A felicidade para o Aristóteles é a causa final do ser humano, a finalidade de todo ser humano é ser feliz, e essa felicidade não tem nada a ver com riqueza, com honrarias, com sucesso pessoal. O Aristóteles defende que o homem é um animal político que nasceu para viver em sociedade. E a felicidade do ser humano é estar em sociedade e agir sempre pautado pela justa medida. Nunca pelo excesso ou pela falta, mas pela justa medida. Com respeito à melhor forma de governar, o Aristóteles diz que tanto faz a quantidade. Se é o governo de um, se é o governo de alguns ou se é o governo de todos. O que importa para que seja uma boa forma de governo é se busca o bem comum. Porque se buscar o bem privado, também tanto faz. Se for o governo de um, de alguns ou de todos, independente da quantidade, será um governo corrupto, tá? E as filosofias helenísticas, que se desenvolvem depois do período em que o Alexandre o Grande domina a Grécia, né? Você tem 4 principais teorias
da filosofia helenística, o estoicismo, o epicurismo, o pirronismo e o cinismo. O que é que caracteriza principalmente cada uma delas? O cinismo, você não consegue conhecer o pirronismo ou sexismo, correção, pessoal. O pirronismo ou sexismo, o que caracteriza? Você não consegue conhecer a verdade. O cinismo do Diógenes, que é esse que está retratado aí na figurinha do barril. Viva uma vida simples, de acordo com o que a natureza te oferece, desprezando as convenções sociais. O que é a felicidade para o estoicismo? Aceitar a ordem cosmológica, aceitar que existe uma ordem que define os acontecimentos da tua vida, desenvolver uma posição de apatia. E no caso do epicurismo, busque o prazer, mas apenas os prazeres naturais e necessários, que são também chamados de ataráxicos, porque os prazeres naturais e necessários são os únicos que podem trazer felicidade. Naturais e não necessários não trazem felicidade, não naturais e não necessários não trazem felicidade, tá? Depois, pessoal, a gente sai da Idade Antiga e a gente vai para a Idade Média, o período da filosofia medieval. Na filosofia medieval nós temos dois grandes pensadores, o Agostinho e o Tomás de Aquino. O Agostinho impera ali do século III, século IV até o século IX, e o Aquino pega ali século IX até acho que é mais ou menos século IX, até século XII, talvez. Tá? Então você tem como representante da patrística o Agostinho e representante da escolástica o Tomás de Aquino. O que é que o vestibular costuma cobrar sobre Santo Agostinho? E lembro que todo ano tem duas perguntas sobre eles, né? Sobre o Agostinho, a teoria da iluminação. Para ele, diferenciando-se de Platão, você não conhece através da lembrança de ideias perfeitas, você só conhece se Deus te iluminar. Ele traz também o conceito de mal, que vai estar relacionado ao livre-arbítrio, né? O mal não tem existência física, o mal é apenas a ausência de Deus, e Deus te dá o livre-arbítrio não como licença para pecar, mas como liberdade para escolher o bem ou o mal. Portanto, o mal não é culpa de Deus. O mal não é realizado ou criado por Deus. O mal diz respeito à ausência do bem. Se Deus é o bem e você usa o livre-arbítrio para se afastar de Deus, então você está praticando o mal. E também interessante a visão do Agostinho, gente, sobre a mentira. Vai haver uma diferenciação entre mentira, erro e engano, tá certo? O que vai caracterizar verdadeiramente a mentira, né? O critério de consciência subjetiva, ou seja, o indivíduo tem que ter a consciência de que está mentindo. Eu posso dizer uma informação falsa sem estar mentindo. Para isso é apenas necessário que eu não tenha consciência de que a informação é falsa. Então, no caso do Agostinho, a mentira se define por uma consciência do sujeito, tá bom? No São Tomás de Aquino, o que o Enem costuma cobrar são as 5 vias, a teoria das 5 vias, ou seja, as 5 provas lógicas da existência de Deus. A prova do primeiro motor imóvel, a prova da primeira causa eficiente, a prova do necessário e do contingente, a prova dos graus de perfeição e a prova do governo supremo. Então, normalmente, vocês dão uma olhadinha lá, eles vão perguntar sobre essas 5 causas lógicas, né? 5 explicações lógicas da existência de Deus, ou teoria das 5 vias. Quando a gente sai da Idade Média, obviamente, a gente caminha para a Idade Moderna. E na Idade Moderna nós temos 2 principais teorias, a teoria do empirismo e a teoria do racionalismo. O racionalismo defende que nós conhecemos pela razão, o empirismo defende que nós conhecemos pelos sentidos. Os filósofos empiristas aqui eu coloquei Locke, Hume e Bacon. Né? O Bacon trata da teoria dos ídolos. Para ele, os ídolos são falsas pré-noções. Como nós poderíamos corrigir essas falsas pré-noções? Através da utilização do raciocínio indutivo, ou seja, testando as várias situações particulares para tentar encontrar um elo comum entre todas elas e a partir daí chegar a uma conclusão verdadeira. O John Locke é o autor da teoria da tábula rasa. O John Locke vai dizer que ao nascer nossa mente assemelha-se a uma folha de papel em branco, é análoga a uma folha de papel em branco e todo conhecimento vem dos sentidos. Ele também é contratualista, vocês devem lembrar, defende a teoria do contrato social, prega que o contrato social deve desenvolver um governo parlamentar que defenda os direitos naturais.
O Hume é empirista também, acredita que o conhecimento vem através dos sentidos, mas nos chama a atenção para o seguinte: experiências repetidas não desenvolvem certezas, mas hábitos, tá bom? A certeza que eu tenho de que estarei vivo amanhã nada mais é do que o hábito de acordar vivo todos os dias. E do ponto de vista do racionalismo, nós temos aqui o Descartes, que vai defender que os sentidos são fonte de erro e de engano, que o conhecimento é racional, que para conhecer a verdade nós devemos duvidar de tudo, a dúvida é o método e só posso admitir como evidência, verdade, ideia clara e distinta, aquelas que sobrevivem à dúvida mais metódica, a dúvida mais insistente, tá? Defende ainda que o conhecimento deve ser algo produtivo, o conhecimento não deve ser estéril, ele deve sempre produzir algo, e fala de um dualismo psicofísico, ou seja, Descartes separa corpo e alma. Tanto que ele vai usar as duas provas lá, né? A prova da existência das coisas que pensam, que é penso logo existo, e a prova da existência das coisas que não pensam, que é através da certeza de que Deus é bom e não permite que a gente se engane. Tá? Não apareceu aqui, mas é interessante lembrar o filósofo Kant, que vai dizer que o conhecimento não se dá apenas através dos sentidos, como queriam os empiristas, nem apenas através da razão, como queriam os racionalistas, mas que o conhecimento é fruto da razão e dos sentidos. É a teoria do criticismo kantiano. O Kant é aquele que diz que nós não conhecemos as coisas como elas são, mas apenas como elas se apresentam. Ou seja, eu não conheço o nômeno, eu conheço apenas o fenômeno. Tá? Aqui mais na frente, nós vamos ter outros dois contratualistas, o Hobbes e o Rousseau. O Hobbes vai defender um governo absoluto e preferencialmente monárquico, tá certo? Preferencialmente monárquico. O Hobbes acredita que o homem é naturalmente ruim. O Locke, que a gente viu agora há pouco, disse que o homem nem nasce bom nem ruim, porque é a teoria da tábula rasa, mas pode se tornar uma coisa ou outra. E temos o Rousseau aqui, que diz que o homem é naturalmente bom, mas que a vida em sociedade o corrompe. O Rousseau também é contratualista e defende um governo baseado na vontade geral e em uma democracia direta. Maquiavel, lembra que ele é representante do realismo político, lembra que ele diferencia a ética do governante da ética do homem comum, lembra que ele afirma que o governante deve ter força para agir e esperteza para saber o momento certo de agir. Força é virtude, esperteza é fortuna. Tá? Depois nós estamos transitando da idade moderna para a idade contemporânea, e aí nós temos aqui uns pensadores bem mais legais, né? Pelo menos na minha opinião. O Schopenhauer defendendo que o mundo é vontade e representação, vontade porque vontade é uma força instintiva que nos move para tudo, e representação porque, assim como dizia o Kant, eu não conheço as coisas como são, mas como se apresentam a mim. Diz que viver é sofrer porque a vontade me faz sofrer por dois motivos. Primeiro, porque ainda não se realizou, e segundo, depois que se realiza e passa a representar absolutamente nada. Defende que a fuga do sofrimento está na apreciação da artística e na ascese, que no vestibular apareceu uma vez com o nome de administração do eu interior. O Nietzsche, que está aqui ao lado, defende a existência de uma vontade de potência, diz que nós devemos virar super-homens e que para virar super-homens você tem que esquecer a moral dos escravos, que é uma moral baseada na culpa e no pecado, e procurar a moral dos senhores, que é baseada na vontade de potência. Nesse processo, nós praticaríamos o niilismo, que seria abolir a moral dos escravos e desenvolver uma nova moral, que seria a moral dos senhores. Temos aqui o Heidegger, que vai fazer a diferença entre seres e entes. A diferença entre seres e entes é que o ente apenas está no mundo e o ser, além de estar, é no mundo, ou seja, estar e tem consciência de que está. Vai dizer que nós somos seres para a morte e que nós temos consciência de que somos seres para a morte e que isso nos diferencia dos demais entes. Né? O que vai definir a autenticidade ou inautenticidade do ser é se ele reconhece que é um ser para a morte. Porque se ele nega isso, ele está negando a consciência. E negando a consciência, ele nega aquilo que o torna um ser, aquele que é o seu certificado de autenticidade. Tá? E aí depois nós conversamos ainda sobre o Sartre. A principal chamada é a existência precede a essência.
Somos condenados a ser livres, nossa liberdade impõe responsabilidades, negar a liberdade seria agir de má fé. Temos a Simone de Beauvoir, que também é existencialista, como a existência precede a essência, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E temos aqui o John Rawls, que foi um pensador que a gente estudou por último, com o seu conceito de justiça como equidade, né? Para o Rawls, justiça não se faz com igualdade, porque você não pode tratar como igual aquilo que é diferente. Justiça se faz com equidade, tratando de forma diferente aquilo que é diferente. E aí ele fala dos conceitos de véu da ignorância e de posição original, tá? Queria lembrar, antes de encerrar aqui, um pouquinho, né? Nós ainda temos aqui, né? Desejar o Feliz Natal e o Feliz Ano Novo e as boas festas para todos vocês, mas queria lembrar ainda mais uma coisinha do Kant. O Kant, quando ele fala da moral, ele fala do imperativo categórico. Então lembra que para o Kant a moral é sempre universal. O que interessa é o dever, diferente das morais que se baseiam na consequência ou na finalidade dos atos. A moral do Kant é deontológica e é diferente das morais teleológicas que se pautam pela finalidade dos atos, pelas consequências dos atos. A do Kant é pautada pelo dever. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Olá, pessoal. Eu sou o professor Alexandro. Esse é o Ano em 90 Minutos do Colégio CPC. Nós vamos trabalhar um pouco dos conteúdos que nós vimos ao longo do ano na disciplina Sociologia. Bom, para começar, eu trago para vocês aqui os sociólogos clássicos, tá? À sua direita você tem o Augusto Comte e abaixo dele a bandeira do Brasil com o lema Ordem e Progresso. Por quê? Você deve lembrar, né? O Comte é positivista, é pai do positivismo, acredita que pela ordem se chega ao progresso. Ele não definiu um objeto de estudo para a sociologia, mas deixou bem claro que as ciências sociais deveriam seguir o mesmo método de estudo proposto pelas ciências da natureza. O Durkheim também é positivista, elaborou um objeto de estudo para a sociologia, também acredita que o método deve ser o das ciências naturais. Para ele, o objeto de estudo é o fato social e as características, pessoal, são essas três aí, ó, exterior, coercitivo e geral. É importante também vocês não esquecerem a diferença entre solidariedade mecânica e orgânica. Lembra que a solidariedade mecânica diz respeito a uma coesão baseada na tradição. E a solidariedade orgânica diz respeito a uma coesão baseada na divisão social do trabalho. Então, coesão mecânica, tradição. Coesão orgânica, divisão social do trabalho. O Durkheim fala ainda do conceito de anomia, que diz respeito à ausência de normas, que vai, de certa forma, explicitar problemas sociais. Chama atenção para o papel das instituições, sobretudo no combate à anomia, e define 3 tipos de suicídio: o suicídio anômico, o suicídio altruísta e o suicídio egoísta. Um outro sociólogo clássico, pessoal, é o Max Weber. Só que para ele o objeto de estudo da sociologia é outro. Para ele o objeto de estudo da sociologia é a ação social. Essa ação ela é individual, ela é dotada de sentido e ela é voltada para o outro. Quando a gente coloca esse tópico dotada de sentido, significa que a ação dos indivíduos ela possui motivação. Cada ação possui sua motivação. As ações dos indivíduos possuem motivações, que podem ser racionais ou não racionais. No caso das motivações racionais, nós temos os valores e as finalidades. E nas motivações não racionais, nós temos tradição e afeto. Um outro ponto que o Weber chama atenção é sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, quando ele enfatiza que a ética desenvolvida pelos protestantes, sobretudo calvinistas, casava muito bem com a ética desenvolvida pelo modo de produção capitalista. E aqui, por último, nós temos o Karl Marx, que é quem inaugura a sociologia crítica, utiliza como método o materialismo histórico e dialético. É materialismo porque Marx parte da materialidade, ou seja, da satisfação das necessidades materiais dos indivíduos. O objeto de estudo dele, que ele propõe, melhor dizendo, para a sociologia, é o estudo das relações sociais estabelecidas na luta de classe. Então, veja bem, não é simplesmente a luta de classe, mas as relações que os indivíduos estabelecem no processo de luta de classe. Essas classes são, notadamente, a burguesia e o proletariado. Tá? Bom, mais na frente, já quase no final do ano, a gente conversou um pouquinho sobre as teorias do trabalho. Vou aproveitar que a gente já está falando do Durkheim e do Marx
do Weber também, vou trazer logo essa teoria agora. Quando o Durkheim me fala do trabalho, ele trata dentro da divisão social do trabalho, e ele acredita que a grande especialização dos indivíduos nas sociedades favorece a coesão social, porque apesar de ser uma sociedade de indivíduos, esses indivíduos necessitam do trabalho do outro. O Marx vai dizer que o trabalho não tem nada de elemento dignificador, que o trabalho nos moldes capitalistas, que fique bem claro, nos moldes capitalistas, é um instrumento de alienação dos trabalhadores. E o Weber, né, vai dizer que o trabalho fornece a sustentação ao capitalismo, dentro daquele espírito que considera o trabalho como elemento dignificador do ser humano. Beleza? Bom, a gente conversou um pouco também sobre esses dois carinhas lá no começo do ano, o Norbert Elias e o Pierre Bourdieu. Tá? O Norbert Elias, ele também observa que a gente vive numa sociedade de indivíduos, mas esses indivíduos se encontram presos uns aos outros, né, dependentes uns dos outros, por conta das relações que se estabelecem dentro de uma sociedade. E aí ele vai dizer que é nessas relações e por meio delas que os indivíduos podem possuir características humanas. Traz para a gente o conceito de hábitos, que é tratado como um saber incorporado à vida em sociedade. Os indivíduos, né, dentro desse hábitos, constroem teias de interdependência, embora sejam indivíduos, estabelecem interdependência, né, que vão dar origem às configurações das mais variadas, como, por exemplo, famílias, aldeias, cidades, estados, nações, que ele vai chamar de uma sociedade de indivíduos. O Pierre Bourdieu também vai trazer o conceito de hábitos e vai dizer que o indivíduo constrói um hábitos próprio à medida que se relaciona com pessoas de outros universos. Para o Pierre Bourdieu não existe relações de igualdade, porque vive-se em uma sociedade de desiguais. Então não tem relações de igualdade de posições, de hábitos, né, dentro de uma sociedade, porque a sociedade é desigual. Um outro tema, galera, que a gente estudou também foi o dos movimentos sociais. Né? Não sei se vocês lembram direitinho, eu disse para vocês que existiam dois tipos de movimentos sociais, os tradicionais e os movimentos sociais atuais. O que é que diferencia um do outro? Sobretudo, o que vai diferenciá-los é a hierarquia, porque nos movimentos tradicionais a hierarquia é verticalizada, então você tem uma diferença muito grande entre quem está no topo e quem está no piso, e nos movimentos atuais a hierarquia é horizontalizada, então você tem uma forma de hierarquia muito mais diluída. Uma outra diferença importante que a gente pode chamar a atenção aqui é o fato de que apenas os movimentos sociais atuais se preocupam com pautas identitárias, são aqueles que se preocupam com identidade e reconhecimento. Os movimentos tradicionais preocupam-se apenas com direitos sociais, emprego, saúde, educação, segurança, moradia. Essas também são preocupações dos movimentos sociais atuais, mas eles incorporam ao seu rol as pautas de identidade e reconhecimento. Tá? Podem ser classificados como conservadores, quando tentam manter um determinado privilégio. São considerados reformistas, quando topam fazer algumas mudanças, mas querem manter a estrutura como tal. E são considerados revolucionários, quando querem derrubar a estrutura e erguer uma nova no lugar. Tudo bem? Então, isso é o básico dos movimentos sociais. Depois, a gente conversou também, pessoal, sobre a Escola de Frankfurt, né? O que é a Escola de Frankfurt? A Escola de Frankfurt, ela é caracterizada pela crítica social que realiza, né? E seus temas estão prioritariamente voltados para a cultura e ideologia. Seus principais conceitos são indústria cultural, cultura de massa e razão instrumental. São tópicos importantes a serem lembrados. Aqui nós temos alguns dos pensadores, não estão todos, mas alguns dos principais pensadores. O Adorno e o Horkheim, né, que vão defender a ideia segundo a qual o que os homens querem é aprender da natureza, melhor dizendo, o que os homens querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. Né? Então é uma razão meramente instrumental, porque o único interesse é instrumentalizar esta relação. Por isso que eles vão dizer que a ação instrumental, a razão instrumental, ela é na verdade uma irracionalidade, porque ela não pensa, ela é meramente técnica produtiva.
Características da indústria cultural é a massificação da arte. A arte é transformada em produto de consumo rápido, tornando-se, consequentemente, uma mercadoria. Então, para o Adorno e Horkheimer, a reprodutibilidade torna a arte um produto de consumo rápido e, consequente, mercadoria. O Walter Benjamin discorda disso, ele também crê que a reprodução traz como consequência a perda da aura, né, da singularidade da obra artística, mas ele acredita que essa massificação ela tem um aspecto positivo, que seria o quê? Através da massificação eu consigo levar a arte para pessoas que normalmente não teriam acesso, caso ela não fosse massificada. Então, segundo o Walter Benjamin, a democratização da arte teria mudado seu significado. O acesso aos bens culturais proporcionaria uma função cada vez mais política, explicitando dessa forma o caráter revolucionário da arte a partir da massificação da mesma. Tá? Então, para o Walter Benjamin, isso seria positivo. A gente conversou um pouco também, pessoal, sobre a cultura. E dentro de cultura, eu mostrei para vocês duas teorias principais. A do evolucionismo cultural, do Edward Taylor, e a do relativismo cultural, do Franz Boas. Essas duas visões de antropologia, de certa forma, marcaram o início da sociologia na Europa e no Brasil. Tá? E aí a gente vai ver isso um pouco explicitado dentro dos sociólogos brasileiros. Bom, uma visão de etnocentrismo é diferente de uma visão de relativismo cultural. O etnocentrismo ele defende a visão do evolucionismo, ou seja, eles acreditam que os indivíduos devem modificar a sua cultura no sentido de caminhar para uma cultura padrão. Né? Aqui no caso, na charge, vocês veem, né, o europeu cristão ridicularizando o aborígene aqui, porque ele está adorando uma imagem, um totem, ao mesmo tempo em que eles adoram uma outra do outro lado, ou que pelo menos utilizam como símbolo, tá? Então, isso é um exemplo de evolucionismo cultural que está relacionado ao etnocentrismo. Aqui ao lado você tem o relativismo cultural, que é justamente a aceitação da cultura como diferente. Dentro da sociologia brasileira, pessoal, nós temos esses carinhas aqui, ó. Nós temos o Gilberto Freire, falando da miscigenação, né, defendendo a ideia de democracia racial. Nós temos o Florestan Fernandes, que também fala da miscigenação, mas diz que a democracia racial no Brasil é um mito. Isso é um tema muito presente atualmente. Nós temos o Sérgio Buarque de Holanda, com seu conceito de homem cordial, que vai dar origem ao tema do jeitinho brasileiro. Temos o Roberto da Mata, que vai tratar das identidades múltiplas e vai chamar a atenção para a diferença para o de casa e para o da rua, né? Onde se define que o de casa é gente nossa e para ele os benefícios, e o da rua é ninguém, porque a rua, ao mesmo tempo que é de todos, é terra de ninguém. Então, a ele o rigor da lei, tá? E é daqui que vem aquela ideia do com quem você pensa que está falando. Aos de casa, com quem você pensa que está falando. Aos da rua, bom, o da rua é qualquer um. Temos também ainda, dentro da sociologia brasileira, a figura do Gessé Souza, do Caio Prado Júnior e do Darcy Ribeiro. Lembrando que em Gessé Souza, a gente vai chamar atenção aqui para o complexo vira-lata, que ele vai dizer que o brasileiro tem um complexo de vira-lata, onde ele considera que a corrupção só existe no Brasil, que a de ruim só existe no Brasil, o que vem de fora é sempre melhor do que o que tem aqui. O Caio Prado Júnior, com sua teoria do exclusivo metropolitano. O que é a teoria do exclusivo metropolitano? Né? O Brasil não consegue se desenvolver porque sempre as suas riquezas são exportadas para as metrópoles. Foi assim durante o domínio de Portugal, é assim hoje no domínio das multinacionais. Então, aquela coisa lá da relação comercial se der exclusivamente com a metrópole, né, o Caio Prado Júnior vai criar o conceito de exclusivo metropolitano. Então, nós continuamos agindo da mesma forma e isso prejudica o desenvolvimento do Brasil. E temos o Darcy Ribeiro, né, que vai partir de suas experiências etnográficas, ou seja, aquelas experiências onde o indivíduo vai viver lá com a tribo, vai estar presente com a tribo, né? Ele realizou essas experiências, é defensor da causa indígena, lutou por uma educação pública de qualidade. Foi esse cara que disse há alguns anos atrás que se o Brasil não cuidasse de construir escolas, ia chegar um tempo que faltaria dinheiro para construir presídios.
tá, pessoal? Esse é o Daci Ribeiro. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu estou trazendo o Zygmunt Bauman, o Byung-Chul Han e a sociologia urbana. Do Bauman, eu vou explicitar aqui para vocês o conceito de modernidade líquida, de sociedade líquida, de existência líquida. E também o fato de ele trazer o conceito de âncora, de ancoragem, né? O Bauman vai dizer que hoje em dia as pessoas não querem mais criar raízes, elas estão muito mais no sistema de ancoragem, porque a âncora é um negócio que você desce, depois pode levantar e ancorar no outro ponto, explicitando o conceito de modernidade líquida. E o Byung-Chul Han, nós já conversamos já no final do ano, ele trabalha com os conceitos de autoexploração, o conceito de outro e o conceito de tempo. Existem outros conceitos, mas esses são os principais. Por autoexploração, ele fala na sociedade do cansaço, onde as pessoas agora exploram a si mesmas e acreditam que estão se realizando, né? A história do nano-empresário de si mesmo. O outro é um dos conceitos que está em crise na sociedade. Por quê? Por conta do narcisismo contemporâneo. A gente só consegue ver a si mesmo. E o tempo, né? Ele fala da importância dos rituais, que hoje tudo é tão aligerado, tão apressado, que as pessoas estão perdendo a capacidade de desenvolver rituais, né? Perdendo a capacidade de concentração, desenvolvendo doenças neuronais consequentes ou consequências dessa forma aligerada de executar a vida. E temos aqui sociologia urbana, né? Duas escolas que tratam do conceito de sociologia urbana, que nós falamos também. A escola de Chicago, que vai defender que o caos que aparece nas cidades é apenas aparente, porque existe uma ordem por trás dele. E a nova sociologia urbana do Manuel Castells, que vai dizer que não há nada de ordem, que o espaço urbano é um espaço de luta e de conflitos sociais. É uma teoria de cunho marxista. Beleza, pessoal? Então, desejo a todos vocês excelentes provas, Feliz Natal, um feliz Ano Novo e boas festas. Um abraço, minha gente. Tudo de bom.